Uma das grandes perguntas que eu recebo aqui no canal é sobre os relatórios. Como é que fazer um relatório? O que um relatório tem que ter? Enfim, esse caminho. Eu vivo falando para vocês sobre as etapas da análise de comportamento, né? Que a gente começa ali com uma boa anamnese, onde você pega as dores do seu aprendiz, você compreende o que ele precisa. Nós seguimos para uma boa avaliação através dessa anamnese, né? Essa anamnese vai dar uma boa avaliação para a gente, vai dar insumos de qual vai ser a nossa lente, né? Quais lentes a gente vai escolher para a gente enxergar bem esse comportamento que a gente quer analisar. E com isso, nós vamos fazer o nosso PEI, o nosso plano de ensino individualizado, plano terapêutico individualizado, enfim, né? Tem que ser individualizado, tem que ser um plano. E com isso, nós fazemos os nossos programas de ensino. Como sempre falo para vocês, eu tenho um guia gratuito que ele segue esses últimos passos. A parte da gente desenvolver o programa, escolher, né, como é que a gente vai fazer os registros. Então a gente vai desenvolver o programa, fazer os registros e dar as devolutivas. E hoje eu vou falar sobre a última folhinha que tem nesse meu guia. Se vocês ainda não baixaram esse guia tá no meu site, basta vocês entrarem no meu site para adquirir, basta vocês entrarem em qualquer grupo meu do WhatsApp, lá na descrição, clica no link, faz download. Então nós vamos falar justamente sobre essa etapa daqui, que ela é muito importante. O que acontece? Quando a gente chega aqui na parte dos relatórios, você desenvolveu lá um programa, você desenvolveu lá no PEI os objetivos que você queria trabalhar com a criança. Então, tava ali as habilidades que você tinha como objetivo para trabalhar. Essas habilidades, elas têm objetivos a longo prazo. E esse objetivo a longo prazo está constando lá no PEI. Lá no seu programa de ensino, você vai colocar ali a habilidade, o objetivo a longo prazo, mas você vai dividir em objetivos a curto prazo, que vai ser esse passo a passo, onde você vai desenvolver ali, por exemplo, o sistema de ajuda, os sistemas de reforçamento, tudo isso vai estar descrito nos objetivos a curto prazo, para chegar lá no objetivo a longo prazo. E de tempo em tempo, você vai dar as devolutivas, os relatórios, porque você fez os registros e tudo, e você vai dar. Só para que vocês compreendam como é que vai ser a narrativa, a lógica aqui que eu vou seguir dessa aula live aqui com vocês. Eu vou mostrar para vocês o mínimo do mínimo que um relatório tem que ter por habilidade. Então eu vou pegar uma habilidade e falar, o terapeuta ele tem que desenvolver isso. E a gente vai seguir um raciocínio contrário, ok? Só para que vocês não fiquem perdidos. Primeira coisa que eu vou falar aqui os itens que tem que ter no relatório, e eu vou seguir o raciocínio de trás para frente para construir isso. Que eu acho que às vezes isso daí vai ajudar melhor a vocês entenderem o que tem que compor. Então vamos lá para a minha última página que tem no meu guia de bolso. Vocês vão ver aqui, na parte aqui de cima dele, ele fala sobre as habilidades que você está trabalhando. Que aqui tá lá descrita lá no PEI. Então, é a habilidade, imitação motora de membros superiores. Eu vou estar trabalhando, por exemplo, transcrição. Você vai estar colocando aqui qual é a habilidade que você está trabalhando. Aí, você vai colocar, lógico, lembra que eu falei que o programa é feito para o aprendiz, e o programa é feito pelo aprendiz e para o instrutor. É sempre essa dualidade. Qualquer programa de ensino é a mesma coisa. Na hora de você colocar a devolutiva, você vai colocar ali o programa, ou você vai colocar ali o aprendiz e esse instrutor, porque você tem que estar ali explicando. Qual é o código desse programa? Como foi a data de início, a data de fim que você estava aplicando? E aí, qual foi o objetivo a longo prazo? Então você vai voltar lá no PEI e colocar lá o objetivo a longo prazo que era do programa. E aí você vai descrever os OCPs, que é o objetivo a curto prazo, que é cada degrauzinho do programa. Você vai colocar aqui como foi, qual foi o período que você trabalhou e a descrição.
como é que foi a descrição. Então, assim, o primeiro objetivo a curto prazo era que batesse palma, que fosse um movimento de imitação motora. Era palma. O segundo objetivo a curto prazo eram 2 movimentos. O terceiro, de forma isolada. O terceiro objetivo a curto prazo era trocando esses movimentos. Então, uma vez uma tentativa uma tentativa outro. E aí, o terceiro, e o esquema de reforçamento também variando. Então, cada objetivo a curto prazo foi uma modificação no programa, um degrauzinho sendo trabalhado. Legal. Análise de dados. Você colocou aqui que conforme você olhou ali os gráficos, né? Você foi analisar os dados, o seu aprendiz conseguiu cumprir cada degrauzinho, cada atividade que você fez conforme foi desenhado o programa. E aí, ok, legal, deu tudo certo. Mas digamos, eu sempre gosto de trabalhar com o não deu certo. As coisas não desenvolveram. Você colocou ali as sessões, você foi desenvolver um programa, modificou. Você fez várias modificações, digamos que vocês chegaram até o terceiro objetivo a curto prazo, mas o quarto objetivo a curto prazo vocês não conseguiram alcançar, você fez várias modificações e não estava desenvolvendo. Você vai ali explicar que essas modificações que você fez nesse período e realmente não houve curva de aprendizagem conforme as modificações. Você vai explicar ali, porque você está dando uma explicação do seu trabalho e você está fazendo certo em relação a isso. Você não tem que mentir, não tem que inventar, não tem por que você tirar a informação da onde não tem. Então você vai ali colocar na devolutiva que o seu aprendiz ele não alcançou essas habilidades. E aí, deixa eu só ver aqui. Vamos lá. Você vai colocar ali na devolutiva que esse seu aprendiz não fez. E a conclusão por exemplo, vou fazer tais modificações, nós vamos continuar esse programa com tais modificações. Não, nós vamos parar esse programa e refazer o programa em relação a isso. Recomendo uma avaliação. Por exemplo, digamos que questão de imitação, você vê que na fase da praxe, que você foi analisar a resposta do seu aprendiz, ele tem uma questão motora. Não, eu vou encaminhar ele a um fisioterapeuta para verificar isso. Então, você vai ali colocar na sua conclusão, colocar no encaminhamento que você vai mandar. Colocar ali seus contatos, data. As pessoas me perguntam muito, registro de conselho de classe. Por quê? Muitos dos terapeutas, eles fazem parte de um registro de classe. Então, eles são psicólogos, eles são terapeuta ocupacional, eles estão em alguma classe profissional. Então, colocar ali nome e assinatura, fazer em 2 vias e entregar para os pais. Isso daqui conta, como eu só falei para vocês no início da live, né? Quem entrou agora. Isso que eu tô falando para vocês consta nesse meu guia gratuito do analista do comportamento. Na última página tem um relatório, tem um modelo de relatório que os terapeutas podem usar. Como eu expliquei para vocês, o meu guia, eles são as últimas fases de uma intervenção com base na aba. Então, é a composição do programa de ensino. Você compõe o programa de ensino, você faz ali a sistemática dos registros e tananã, e você, no final, ele tem esse modelinho aqui para você dar devolutiva, para você montar os relatórios. E como eu expliquei para vocês, eu ia de trás para frente nessa live, porque eu sempre falo dos processos da anamnese, da avaliação, do PEI, do programa de ensino, e aí, por último, a gente veio para cá. Entendido isso, gente, agora nós vamos ir um passo anterior, porque eu acabei de mostrar para vocês o que tem que ter num relatório. O relatório tem que conter isso daqui, ok? Um relatório por habilidade. Por quê? Isso aqui são várias páginas. Aqui vai ser o de imitação motora. Aí você vai imprimir outro e preencher lá o de... Isso aqui é só modelo, vocês vão colocar no seu formato ali. Vocês copiem, fazem do jeitinho de vocês. Isso daqui é de habilidade, é a minha imitação. Agora eu vou fazer aqui o de ecoico. Vou fazer... Estão perguntando aonde está esse documento. Esse documento, gente, vocês entrem no meu site. Eu vou colocar aqui o meu site, mas tem muitas formas de você baixar. Uma forma é vocês entrando no meu site. Vou colocar aqui. Guia de bolso. Pronto.
Guia de Bolso do Analista do Comportamento. Basta vocês entrarem no meu site, nesse daí vocês tiram um print, não entra agora não, nem sai da live agora, porque não vai adiantar muita coisa, você só vai perder tempo, vai perder aqui o cerne do assunto. Tô falando com vocês, tô explicando. Depois que acabar a live, vocês vão lá no meu site para baixar para solicitar o guia de bolso. E tem também, gente, dentro dos meus grupos do WhatsApp. Se vocês entrarem nos meus grupos do WhatsApp, entra ali na descrição do grupo, é só clicar ali na descrição que vocês também podem fazer download. Então, sim, tá nos grupos do WhatsApp, tá na descrição dos grupos do WhatsApp, tá os grupos do Telegram também tem no meu site para vocês fazerem download. Então tem várias formas de vocês conseguirem esse guia de bolso que é gratuito. Quem vai pelo meu site vai para o e-mail de vocês. Vocês também podem, enfim, tem muitas formas de vocês conseguirem. E ele é gratuito, ele tá aqui no final. Legal, pronto, essa parte vocês entenderam. E agora, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão encaminhar essa live para mais pessoas, gente. Porque aqui eu vou dar um conteúdo, assim, de aula. Então, ó, já marca quem tem que estar na live aqui, coloca aqui uma marcação, marca todo mundo para participar dessa live, porque essa live vai ser muito conteúdo. Vocês podem usar o aviãozinho, esse aviãozinho que tem aqui no cantinho, vocês podem marcar, colocar o arroba das pessoas que tem que estar nessa live, porque agora eu vou falar sobre gráficos. Eu acabei de falar para vocês o que tem que ter num relatório. Só que o que acontece? Eu sempre falo uma coisa para vocês. Análise do comportamento, gente, só é análise do comportamento se a gente tiver coleta de dados. E esses dados têm várias formas de a gente coletar. Só que depois que a gente coletar esses dados, nós transformamos esses dados numa forma gráfica da gente enxergar. Porque enxergar tabela nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil a gente enxergar a tabela. Então, o que a gente faz? Nós transformamos essas formas em gráfico. Existem várias formas de a gente colocar de forma gráfica e depende do comportamento que a gente está analisando. Ai, Dani, mas eu não sei que comportamento, não estou entendendo. Vocês vão aqui no meu guia de bolso, tem uma parte aqui muito importante, que é o passo 10, que é o passo da coleta de dados, onde eu falo para vocês as propriedades do comportamento. As propriedades do comportamento, vocês vão entrar aqui. Vocês vão olhar dimensão, medida, descrição. Vocês vão olhar toda essa tabelinha, isso daqui é do Cooper, né? E aí, o que acontece? Através disso, vocês vão olhar as propriedades desse comportamento. Olhando as propriedades desse comportamento, você vai entender como você vai medir esse comportamento. E aí, vocês vão medir esse comportamento e vocês vão conseguir olhar que tipo de gráfico, que tipo de instrumento de coleta de dados você vai usar. Aqui no meu guia, gente, eu trago vários instrumentos de coleta de dados. São vários instrumentos de coleta de dados que vocês vão ter aqui, ó, no meu guia. Eu coloco vários, inclusive tem um que eu gosto muito, que é esse daqui de escala Likert. Então, vocês vão ver aqui vários, ó, eu coloco esse daqui, que esse daqui já tem toda essa parte de área, gráfico de dispersão, ele já gera um gráfico de dispersão, né? Então, tem várias formas de coleta de dados e vai depender desse passo 10, que são as propriedades do comportamento. Eu tô indo um passo para trás e um passo para frente. Agora a gente foi para a parte do relatório e eu falei, a gente vai um passo para trás. O passo para trás são os gráficos. Gente, assim, existem várias formas da gente registrar os dados. E esses dados, eles só fazem sentido se a gente correlacionar de forma correta. Porque uma correlação solta, a gente vai ter uma correlação espúria. E a gente pode até ter um gráfico que ele não vale nada. Então, assim, a gente tem que saber o que a gente está correlacionando e se esses dados estão sendo realmente, fazem sentido. Por isso que a gente tem que analisar muito bem eles. Um dos gráficos mais usados na análise de comportamento é o gráfico de linha. É aquele gráfico simplesmente que onde você vai tem uns pontinhos ali, as linhas, e eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Vamos aqui. Já mostro para vocês aqui um exemplo de gráfico de linha.
para que vocês possam acompanhar aqui bonitinho. Então, pegar essa partezinha. Aqui, o gráfico de linha, bem aqui, ó. Esse aqui é o gráfico de linha mais comum que vocês vão achar, por exemplo, na análise de comportamento. E aí, o que acontece? Vou marcar aqui para vocês olharem. Aqui, gente, esse gráfico daqui é o gráfico de linha, né, mais conhecido na análise de comportamento, onde você tem um eixo aqui, horizontal, um eixo vertical, e vocês estão vendo essas várias barrinhas, eu vou explicar tudo isso aqui para vocês, como é que funciona e tudo, e essa daqui é uma das mais usadas para a gente poder enxergar os dados. Ok, né? A gente tem o eixo das abscissas, que o que acontece? Os eixos da abscissa, esse eixo eles são variáveis que elas são independentes. Então, o que é independente que a gente está olhando? O tempo. O tempo, a gente não segura o tempo. A gente não consegue a gente não consegue segurar o tempo e falar, não. Então, a gente costuma colocar a variável independente nesse eixo horizontal. No eixo vertical, a gente vai colocar as variáveis dependentes. Então, por exemplo, o número de respostas que o nosso aprendiz deu. Então, a gente vai colocar, ele teve tantas respostas nessa sessão. Então, nós vamos marcando aqui o número de respostas na sessão. Essa linha que segue vertical, vertical, assim, a gente tá aqui o eixo, né? O eixo ali das variáveis dependente, segue vários tracinhos que vocês estão vendo aqui, né? Vem cá, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esses daqui, ó. Isso daqui que vocês estão vendo são as mudanças, que tem. Então, é uma linha de alteração da condição. Então, aqui, ó, vocês estão vendo aqui, deixa eu colocar mais pertinho para vocês. Essas linhas que tem aqui são as linhas que alteram alguma coisa na terapia. Então, o que acontece? Quando a gente vai iniciar uma intervenção, a gente faz uma linha de base. Então, a gente pega algumas sessões ou alguns momentos onde a gente vai estar olhando como é que nosso aprendiz se comporta, o que ele sabe fazer. Então, a gente tira uma linha de base. Por exemplo, a gente vai ensinar nosso aprendiz a lavar as mãos. Nós, normalmente, demoramos uns 3 dias para a gente ter uma noção de como tá a aprendizagem dele. Então, a gente marca ali como é que tá, quantos acertos ele teve. Em todo esse processo, você fez ali uma análise de tarefa. Então, você demora uns 3 dias para saber como é que tá. E aí, depois, aí você coloca esse tracinho que eu mostrei aqui para vocês, que a gente saiu da linha de base. Então, aqui, ó, aqui é a nossa linha de base. E aqui nós vamos começar o esquema ali de reforçamento e tudo. Então, ok. Aí a gente começa propriamente a intervenção. Então, se nós vamos... Aí eu vou explicar para vocês melhor essas questões do gráfico, como é que vai estar esse posicionamento, para a gente ter uma noção se o nosso aprendiz está aprendendo ou não. Nesse momento, eu tô querendo que vocês entendam a composição do gráfico. Então, o que acontece? Outra coisa que é muito importante que os terapeutas falham é não colocar rótulo, gente. Você vai colocar na vertical, você vai colocar o tempo, você vai colocar se tá em minuto, segundo, em hora. Gente, o tanto de gráfico que eu pego, que no eixo horizontal não fala, nem no eixo vertical. Então, vamos lá novamente para explicar para vocês. Aqui, ó. No eixo horizontal, você tem que estar aqui, número de sessões, tá em hora, tá em número, e aqui, ó, em número de tentativas, como é que tá? Como é que é essa medição aqui? Você tem que explicar. Aqui, ó, tem que estar bonitinho, e tem toda uma condição, se é ponto fechado, se ponto aberto, aí você vai colocando aqui, ó, mudou, aqui é a linha de base, então aqui já muda. Então aqui, ó, já estamos alterando, aqui já começou o esquema de reforçamento. Então, isso daqui é muito importante. Você tem que ali colocar o título também. Você tem que colocar a legenda bonitinha. Quando você for fazer o seu relatório, você vai colocar ali anexado esses gráficos. Porque assim, você tem que mostrar como foram esses dados. Você vai concluir, lógico, para explicar para os pais, para quem for receber esses gráficos. Mas você tem que colocar ali, dar toda essa explicação. E aí, a conexão dos dados, né?
Vamos lá explicar uma coisa que é muito, muito, muito importante que vocês entendam. Deixa eu já colocar aqui. Que é isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Eu vou explicar essas questões aqui dos dados para vocês, mas eu acho que eu vou rabiscar para poder ser mais didática. Porque eu acho que olhando aqui não tá tão didático como eu achei que fosse tá. Então, deixa eu só pegar aqui, vou pegar o... Só para eu lembrar tudo que eu tenho que falar para vocês. Aqui, vamos lá. O que acontece é o seguinte, nós, quando estamos olhando uns dados, nós temos que compreender o que a gente está querendo enxergar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Porque eu tinha separado alguns para eu não ter que riscar para vocês, porque assim ia demorar demais na live explicando esses detalhes. Deixa eu ver se eu separei. Não separei. Oh, tem que desenhar. Tem que desenhar tudinho pra vocês. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Cadê minha canetinha do tablet? Eu jurava que eu tinha deixado separada, bichinho. Vamos lá, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo! Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Não é, gente? Isso é uma verdade. Vamos ver se eu consigo... Como é que eu consigo posicionar aqui para vocês? Tá. Vamos colocar aqui o gráfico. Digamos, gente, que eu tenho um aprendiz que ele tá assim, ó. Você tá fazendo assim... Aí tá assim a intervenção. Lembrando, gente, que essa distância aqui, ó, essa distância tem que estar sempre a mesma, que isso daí é um grande erro entre os terapeutas. Deixa eu apagar aqui para conseguir arrumar aqui para vocês. Aqui, ó. Quando vocês desenvolverem um gráfico, além de vocês colocarem aqui as legendas bonitinha, essa distância aqui vocês têm que ter muito cuidado para não comprimir. Isso daí é até uma grande crítica e uma das motivos da gente usar o ensino preciso, um gráfico padrão. Então, a gente está aqui com um gráfico, e aí o nosso aprendiz na primeira sessão foi assim, na segunda sessão também, aí na terceira sessão ele... Isso daqui depois da linha de base, né? E aí na quarta sessão aqui. Legal. Então, vamos lá... E aí, o que acontece? Se a gente for colocar ali fizer uma conta para ler, para ver aqui a questão da linha de tendência, a linha de tendência possivelmente vai ter uma coisa mais ou menos assim, ó. A linha de tendência. A linha de tendência é importante para saber como é que está o crescimento. Então, assim, como é que está o desenvolvimento. Você vê que a linha de tendência, ela tá assíntona. Então, tem um ângulo aqui, ó. Tem um ângulo que tá crescente. Esse ângulo, o que ele dá pra gente? Aqui a gente tem tempo. Aqui a gente tem o número de sessões. Então, ele tá mostrando o quão rápido esse nosso aprendiz está aprendendo. Então, vocês veem aqui, ó. O quão rápido ele tá aprendendo. Então, digamos que esse aprendiz... Ó, aqui é essa linha de tendência. Vamos dizer que não fosse assim. Digamos que nessa sessão... ele não tivesse tido resultado, vamos fazer uma história paralela dele. Digamos que aqui, ó, ele não teve resultado na primeira sessão, ficou 0. Aí, na segunda sessão, ele teve uma resposta. E aí, na terceira sessão, foi 0 novamente, não teve resposta. E na terceira sessão, por algum motivo, ele fez assim. Então, se você for pegar aqui, vou fazer... Cadê? Vou fazer diferente. A terceira sessão ele fez aqui e a quarta sessão ele fez aqui. Pronto. Aí a linha de tendência dele vai ser assim. Ó, a linha de tendência dele provavelmente... Ai, não tá indo vermelhinho.
querendo esse aqui, isso. A linha de tendência dele vai estar uma coisa mais ou menos assim, ó. Não, não tá assim. Gente, desculpa. Vai estar um ângulo um pouquinho menos acentuado. Se a gente for pegar o ângulo dele, vai estar um pouquinho menos acentuado. Então, com isso, o que isso significa? Que, digamos que no momento paralelo, que fosse paralelo, eu tô mostrando tudo rabiscado aqui para vocês. A aprendizagem dele foi menos acentuada. Isso daqui não pode ter, tá, gente? Essa bagunça dentro do mesmo gráfico. Vou deixar isso claro para vocês, mas é só para vocês terem uma ideia. Isso, a linha de tendência nos dá o quão rápido esse nosso aprendiz aprende. Por isso que, assim, a gente fazer linha de tendência é interessante para saber que, nosso aprendiz, ele aprende rápido em algumas habilidades. Em outras habilidades, ele não aprende tão rápido. Então, por exemplo, você vai ter aprendizes que a parte de imitação, ele vai desenvolver mais. Já a parte de pareamento, coisas relacionais, com objetos e tudo, talvez ele não desenvolva tanto. Ou, por exemplo, a questão de... ecoico, por exemplo, o ecoico deles, ele tem uma aceleração mais baixa. Isso é interessante, por exemplo, para a gente já ter hipóteses de como a gente vai desenvolver hipóteses no sentido assim de, por que será que o ecoico dele é mais difícil? Então é justamente isso. E aí, o que acontece também, outro ponto que é importante quando a gente está falando sobre gráficos e tudo mais. Vamos dizer que esse nosso aprendiz, ele tem uma variabilidade muito grande das respostas. Então, por exemplo, vamos lá. A primeira sessão, você tá aqui com ele. Aí, a primeira sessão, ele foi e acertou isso daqui. Aí, a segunda sessão, ele já foi aqui em cima. Aí, a terceira sessão, ele zerou aqui. Aí, a quarta sessão, ele foi aqui. Olha aqui a variabilidade da resposta. Essa variabilidade da resposta... Ele diz que tem alguma coisa errada na nossa intervenção. Tem alguma coisa acontecendo que a gente não está fazendo direito essa intervenção. Porque se ele tem uma variabilidade, será que o ambiente não está favorável? Será que o instrutor não está... Será que a gente está variando o instrutor? Porque a gente também não sabe, às vezes você como pai, mãe, você vai questionar, peraí, mas foi o mesmo terapeuta que deu toda vez? Então, a gente ter uma noção dessa variabilidade dessas respostas é muito importante. Que mais que é importante a gente saber? Outra coisa também que eu estava falando para vocês é sobre a questão... nós temos também, além disso, além essa tendência, nós também podemos ter um nível médio. Então, assim, o que vem a ser, né? Você traça um range nessa tendência. Também, isso daí também é bem interessante nós colocarmos em alguns casos, né? Isso daí não é em todos os casos. O que mais que eu posso falar para vocês sobre gráfico de linha que seja relevante nesse momento? Nós falamos sobre a mudança, né? E aí, nós temos esse tipo de gráfico de linha, mas a gente tem muitos outros gráficos também. Um dos gráficos que nós temos é o gráfico cumulativo. Então, o que vem a ser o gráfico cumulativo? Você vai aumentando esse número de respostas, né? Então, vou dar aqui, pegar para vocês um exemplo de gráfico cumulativo. Aqui, ó. Aqui, um exemplo de gráfico cumulativo para vocês. Outro gráfico que é muito usado também é gráfico de barra. E aqui no meu guia de bolso, vocês vão encontrar os gráficos de barra. Então, vamos ver aqui os gráficos de barra. Vamos olhar aqui. Eu coloco para vocês bem aqui gráficos de barra para vocês preencherem. E sabe o que é muito legal com gráfico de barra? É fono. As fonos é muito legal e eu tenho uma planilha, gente, que é muito legal para fono, que aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, tá no meu site essa planilha, que como ela funciona. Aqui, deixa eu... Aqui minha planilha, você coloca aqui, ela tá no meu site para baixar também. Você coloca aqui a palavra e aí você vai colocar aqui, eu
a criança fez assim. Então, ela fez os fonemas, a transcrição do fonema, e aí ele já gera vários gráficos. E aqui, ó, gráfico de barra. Então, aqui tem como é que tá essa densidade. Quantas vezes, como ela tá acertando esse fonema bu, o a, as modificações. Então, é muito legal, por exemplo, isso para crianças que têm apraxia de fala, que variam muito. Então, o gráfico de barra, por isso que eu falei para vocês têm que compreender o comportamento. Vocês vão compreender ali o comportamento para que vocês escolham como é que vocês vão coletar esses dados e como é que vocês vão apresentar esses dados. Então, por exemplo, para o caso das fonos, não é raro o gráfico de barra ser muito interessante para elas poder apresentar. Uma forma, por exemplo, de fonos que eu falo para elas coletarem dados é, por exemplo, colocar garrafinha, colocar feijãozinho nas garrafinhas, colocar ali os fonemas. E aí, com isso, ela já tem um quantitativo, só tira ali esses feijãozinhos, essas coisinhas ali, que aí ela já consegue, por exemplo, transformar isso em gráfico de barra. Mas se ela tirar foto dessas garrafinhas, toda a sessão, colocar ali, ela já tem um quantitativo, né? Mas se ela quiser colocar no computador, transformar em gráfico, já tem aqui na minha planilha esses gráficos. Ok. O Erimar está perguntando como escolher o gráfico. Existe um caminho de escolha, Erimar? Você tem que voltar para essa live do início. Quando acabar essa live, você vai voltar e assistir ela desde o início, porque eu expliquei aqui para vocês a lógica. Então, para vocês que estão perdidos aqui entrando agora, eu vou dar um resumo bem básico. Vocês vão ali, eu comecei com a parte dos relatórios, aí eu fui voltando cada vez um pouquinho, explicando para vocês. O relatório é assim, um relatório com base na aba, seguindo aqui, ó, tem isso daqui. Aí eu falei, ó, tem que compor o relatório, tem esses itens. E para você fazer as suas conclusões, compreender como é que você faz essa compreensão? Você vai ter que coletar dados. Para coletar dados, você tem que saber sobre as propriedades do comportamento. Aí eu falei do passo 10 do meu guia, onde você vê as propriedades do comportamento. Você viu as propriedades do comportamento? Legal! Você entendeu como é que você vai medir isso. Você vai fazer estratégia para medir. Você mediu, você coletou esses dados e agora você tem que escolher qual é o gráfico que você vai escolher. Erimar, você tem que entender as propriedades do comportamento e você tem que entender o que está acontecendo com a dislexia. Porque essa pergunta serve para dislexia? Erimar, você está precisando estudar as bases da análise de comportamento, Erimar. Porque assim, a gente está falando dislexia é uma coisa muito maior. O que está acontecendo? Ele é dislexo. Ele é dislexo como? É porque você começa a dar um ditado para ele e ele tem uma dificuldade nessa questão do ditado. Mas como é que é esse ditado? Então você vai analisar esse comportamento dele que você está querendo aprender e aí você vai ali olhar, então é esse comportamento que eu estou querendo ensinar nesse ditado dessa forma específica. Ok, a dificuldade dele é essa. Aí você vai olhar as propriedades relacionadas, você vai olhar as capacidades desse instrutor de medir esse comportamento, que ele entende comportamento, as questões do seu aprendiz, desenvolver uma estratégia para que esse instrutor meça esse comportamento e aí esse instrutor vai transformar isso em dado, a gente vai analisar esse dado e aí depois tem as devolutivas. Então tem toda uma base que tem que ter. Então, ó, você vai me acompanhar aqui, acompanhe o canal, que aí você vai pegando as coisas. Gente, essa live, eu sei que ela tá lá na frente. Eu sei que essa live aqui é a dor do pessoal que já fez pós-graduação em análise de comportamento. Eu sei que essa live é a dor dos pais que pegam um relatório e não entendem o que está acontecendo. Então, assim, gente, cola aqui. Eu sei que eu já tive essa dor. A minha facilidade é que eu venho das exatas. Eu sou engenheira. Eu fiz algumas engenharias. Então, a parte do gráfico, para mim, é ok, eu entendo. Mas existe toda uma lógica por trás que eu tô aqui para dar para vocês. Esse é o meu propósito no canal. Eu quero que vocês entendam cada etapa. Eu quero que você, pai, chegue ali, pegue um relatório desse e consiga entender
o que tá ali por trás. Eu quero, porque isso daí realmente, isso daí é uma dor até do pessoal que fez pós em análise de comportamento, não conseguir compreender essas bases. Eu quero que você, pai, mãe, entendo tudo isso daí. Então vamos lá seguir, vamos continuar a nossa aulinha. Então eu falei aqui para vocês sobre gráfico cumulativo, falei para vocês sobre a questão do gráfico de barra, falei para vocês sobre gráfico de linha, falei para vocês sobre as análises visuais que a gente precisa compreender, né, quando a gente vai entender. Toda vez que nós mudarmos porque o que acontece? Um erro muito grande dos terapeutas é simplesmente seguir o gráfico sem explicar que ele mudou. Então, o que acontece? Vamos lá de novo, lá pro início do gráfico que eu expliquei para vocês. Vamos pegar aqui para explicar uma coisa para vocês que é um erro muito comum dos terapeutas. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui. Fez a linha de base, tananã, começou o trabalho. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem vários objetivos a curto prazo? Cada objetivo a curto prazo que você mudar, você tem que mudar essa barrinha. Por quê? Mudou. O programa mudou, não está seguindo mais a mesma coisa. É um próximo objetivo a curto prazo. Então, nós temos que mudar isso daqui, não pode seguir. E não é raro o terapeuta simplesmente seguir no objetivo a curto prazo sem colocar essa barrinha, né? Colocar essa barra vertical, porque você tá mudando já várias questões. Ou você faz um outro gráfico, mas o ideal é que você vai seguindo para verificar as modificações. Ou, por exemplo, você mudou o esquema de reforçamento. Você estava no reforçamento contínuo, você muda o reforçamento para um reforçamento intermitente. E aí continua. Não pode, porque você vai ter uma resposta totalmente diferente, você não vai compreender. Outra questão também, quando você modifica isso, você volta para uma linha de base, você tem que entender, você fez alteração, você vai ter que esperar algumas sessões para ver como foi essa alteração, até você modificar propriamente dito, você seguir ali para ver como é que tá a sua intervenção. Então vocês estão vendo, gente, quantas coisas precisam. E eu tenho um curso chamado Programas de Ensino, que amanhã eu vou estar colocando uma condição super especial. Vocês vão, assim, além de um desconto muito grande no curso, vocês vão ganhar outras coisas também muito interessantes. E amanhã, às 21 horas, no meu canal do YouTube, eu vou lançar essas condições especiais, esse curso. Então, assim, aproveita, e no meu curso, gente, eu aprofundo tudo isso. Vocês vão ter esmiuçado tudo sobre essa parte gráfica, análise de dados. Vocês vão entender cada etapa para dar essa devolutiva de forma assertiva. Então, assim, aproveitem, eu estou aqui anunciando para vocês, amanhã vocês não podem perder. Vai estar no meu canal do YouTube, para vocês se inscrever, basta vocês entrarem no meu link da bio. Aqui, ó, a Patrícia tá no meu curso, a Patrícia tá lá no meu curso. Então, assim, se vocês estão em dúvida, a Patrícia é uma das que estão no meu curso para vocês tirarem dúvida se ela tá gostando, se não tá. Então, tem vários alunos meus também. Esse curso daí, gente, ele é super especial. É um curso que não existe no mercado, não tem outro curso igual no mercado. Eu pesquisei, gente, eu pesquisei muito em língua portuguesa, língua inglesa. Eu realmente dei a sorte, ou não sei, de desenvolver uma coisa que realmente não tem igual. Por quê? Ela é uma dor justamente, exatamente, nas pós-graduações, gente. Dificilmente você vai ter a consolidação justamente do programa de ensino nessas últimas etapas. Eu dou mastigadinho para vocês, operacionalizado, para que vocês consigam desenvolver isso na clínica, para que os pais também, que são mais empoderados e tudo, consigam, para os professores, eu trago várias abordagens que também servem na escola. Então, assim, amanhã é um dia muito especial. Pronto. Vamos seguir aqui com a aula, porque o que importa é o que a gente tem que falar aqui sobre os relatórios, é isso que realmente importa, é por isso que eu tô aqui. Então, terminando a live, vocês se inscrevam lá pelo link da bio para participar desse evento. Quem tiver nesse evento vai receber uma condição
mega especial amanhã às 21 horas. Seguindo, nós falamos sobre vários tipos de gráfico e tudo. Vamos ver o que eu preciso falar aqui, porque eu sei que tem mais coisas pra gente discutir aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok. Depois que você fez essas modificações na sua intervenção, você olhou ali, vamos lá compreender. Você coletou vários tipos de dados, você analisou esse comportamento, você analisou esses dados, você viu qual é o tipo de análise gráfica ela é importante e você vai estudar isso. E para estudar isso, lembra que eu falei um pouquinho antes sobre tendência? Então, se você tá vendo ali essa tendência, se ela tá mais assíntona, se ela não está, se ela tá decrescente, tudo depende também, tem comportamento que a gente quer reduzir, então você vai estar olhando esse ângulo, você vai estar comparando esses programas também, para saber como é que tá esse desenvolvimento do seu aprendiz. Você vai ver se tá tendo muita variabilidade de resposta. Então, nós colocarmos a linha de tendência e a gente colocar esse range aqui em volta para saber como tá essa variabilidade dessa resposta, ela é muito importante, porque se ele tá variando demais, tem alguma coisa errada na nossa intervenção também, que foi que eu expliquei aqui para vocês. Bem aqui, deixa eu ver se eu ainda tenho essa parte riscada. Então aqui, ó, que eu falei para vocês da análise de dados. Digamos aqui, ó, a gente vai tirar uma tendência, tá, para cá, então possivelmente vai dar uma coisa mais ou menos assim, né? Eu acredito. E aí, o que vai acontecer? A gente vai pegar aqui, olha a variabilidade, gente. A variabilidade tá aqui, ó. A variabilidade tá enorme. A gente pega aqui, ó. Tá variando muito a resposta desse aprendiz. Então, isso daqui é super preocupante quando a gente tem um aprendiz que tá variando muito a resposta, ou que o ângulo dessa linha de tendência, ela tá muito baixo, né? O ângulo, ele é pequeno. Então, é justamente isso que nós temos que nos importar. Toda variação que você fizer tem que estar muito anotado, muito descrito. Isso que é a diferença na análise de comportamento. Quando eu falo para vocês que a análise de comportamento aplicada ela é boa quando a intervenção não está dando certo, porque quando está dando certo qualquer coisa está bom. Mas se ela não está dando certo por uma coisa específica, por exemplo, você vê que ele não tá aprendendo, que esse ângulo tá baixo, você consegue ir fazendo modificações e vendo se nas próximas sessões vão ter modificações em relação a isso. Lembrar, gente, uma coisa que é muito importante. Isso daqui é da engenharia, tá, gente? Isso daqui é da engenharia que eu vou mostrar pra vocês, mas isso vale pra tudo, assim. Quando a gente tá falando sobre análise de comportamento, o que a gente faz? Esses aqui são de sensores e tudo para explicar para vocês. Mas nós temos um processo onde a gente delimita o que a gente está querendo. Então, a gente tem entradas, que são os estímulos, que a gente tem controle, que a gente desenhou. Nós temos as entradas do que a gente não controla, também tem coisas que a gente não controla. Tem um processamento nisso, e a gente vai coletando esses dados para dar esse input. Então, no final, a gente vai ter esses dados do nosso aprendiz. Então, isso daqui é uma referência minha que eu vejo da engenharia. Então, basicamente, quando a gente está querendo entender sobre análise de comportamento, é justamente isso. A gente vai ter uma caixinha onde a gente vai delimitar, essa caixinha que é o nosso sistema, onde a gente vai delimitar o que a gente quer ensinar, quais são os estímulos que a gente considera relevante do ambiente. A gente vai colocar tudo que a gente considera, o esquema de reforçamento. Então vai estar ali dentro dessa caixinha. E dentro dessa caixinha, ela tem essas entradas, que é o que a gente controla, que são esses antecedentes. Ali vai acontecer a resposta e tem a saída, que vão ser os nossos dados, as consequências que a gente vai estar olhando. Se vai estar aparecendo, eliciando o comportamento, ou não vai estar eliciando. E aí, através desses dados que a gente coleta, a gente vai realimentar esse sistema ou para aumentar
esse comportamento ou para reduzir, dependendo da intervenção. Então, no momento que a gente compreende isso, o que a gente tem que fazer? Existem sim elementos que não estão no nosso controle, mas o que está dentro desse controle, dessa caixinha que a gente está analisando, caixinha, não estou falando que a gente não está querendo colocar o nosso aprendiz dentro de uma caixinha, não estou falando isso, estou falando tecnicamente do que a gente entende da análise de comportamento. O que a gente está colocando de dados para entrar? Então você está controlando ali o esquema de reforçamento, o ambiente, o que está dentro do ambiente envolvido. Então, se tem ruído, se não tem, se você tem esse nível de controle. Quais são os antecedentes? Então, se você está trabalhando imitação, então a forma que você está apresentando essa imitação, a posição que você está introduzindo, isso tudo são coisas que você pode ter controle. Então, se você tem isso muito bem desenhado, você vai conseguir modificar. Eu sempre gosto de dar exemplo, gente, de um programa do Aquiles que não dava certo. Nós fizemos várias modificações no programa e tudo que fez, a gente foi modificando pontualmente, foi a minha posição. A minha posição no programa estava errada, eu tinha que ficar atrás dele, ele não podia me ver nesse programa, porque isso estava atrapalhando as respostas dele. Então a gente não estava conseguindo variar, porque ele fazia um rastreio meu para saber qual a resposta correta. Então, no momento que você vai modificando pontualmente, isso é super comum, vários aprendizes fazem isso, gente, justamente isso, ele rastreia e toma a resposta com o que você está olhando para tomar, então ele não aprendeu o programa. E através disso vocês vão conseguir falar, ok, não tá dando certo, modifiquei isso, modifiquei aquilo, até um ponto que se você já modificou vários itens e você não tá compreendendo, quer dizer que é um momento de, não, cheguei na minha limitação técnica e eu tenho que passar para o meu supervisor, eu tenho que passar isso daí para um outro profissional também. Então assim, eu vou passar, vou encaminhar para um médico, eu vou encaminhar para um físio, vou encaminhar. Essa é aí que mora a parte mais incrível da análise de comportamento. É nessa análise que é onde a gente esbarra, é onde muitos profissionais não conseguem fazer. Por isso, gente, é tão importante vocês entenderem sobre o passo 9 daqui do meu guia, que é as propriedades do comportamento, vocês pegarem esse comportamento que você quer ensinar, analisar essas propriedades, olhar como é que você pode medir esse comportamento através dessas propriedades, e aí você vai olhar o que você tem de recurso, e o recurso é a sua capacidade ou do seu instrutor. Então você está desenhando um programa para o instrutor, você vai olhar assim, o que ele tem em mãos. Se você vai fazer um programa, você está desenhando um programa que pode ser feito na rua, você está desenhando um programa que é para pais aplicar, você desenhou ali, os pais vão aplicar. Você vai esperar que o pai esteja com uma fichinha lá anotando? Não! Isso daí é absurdo. Você vai fazer uma coisa, você vai pensar, não, pai, mãe, manda aí o que você tem de recurso. Quando você anda na rua, como é que você anda normalmente? Como é que você se veste? Você se veste com calça? Porque se se veste com calça, com bolso, você pode colocar coisas no bolso do pai e da mãe que eles modificam de um lado para o outro do bolso. E a mãe anda com colar. Que tipo de colar? Será que a gente pode modificar esse colar? E os pais andam... A mãe gosta muito de anel, ela é cheia de anel. Se tem problema se a gente mudar esses anéis de posição? Porque às vezes... A medição do comportamento é assim, ou chegar no final do dia, usar uma escala Likert, que aí ele vai marcar ali, tipo que tem aqui no meu guia, tem escala Likert, tem bem aqui, e vai marcar, e no final a gente tem uma noção de como tá esse aqui, escala flexível, aqui na parte do registro. Então a gente usa uma escala Likert para conseguir, por isso assim, entender comportamento, entender propriedade do comportamento, entender sobre o que o seu instrutor é capaz de fazer e outra, gente, alimentar esse instrutor para que ele tenha autonomia para fazer pequenas modificações nesse programa, registrar e falar, não, olha, tantas sessões, tantas vezes a gente fez, não deu certo, aí eu modifiquei isso.
Aí depois eu modifiquei isso. Por quê, gente? Nosso Brasil é um Brasil muito grande, é um Brasil muito complexo e não vai ter supervisor para ficar ali em cima desses pais a cada modificação. Por isso você tem que chegar para esses pais e falar, olha, você vai fazer tantas sessões, se não der, você tem essa árvore de decisão para você fazer modificação. Você começa pelo o que você tá dando de reforço. Ah, não deu certo. Tá, não deu certo, você foi para um reforço que a gente verificou que é mais algo potencialmente mais reforçador para esse aprendiz e não tá sendo uma preferência dele, a gente modifica, coloca uma coisa mais assim que ele goste mais. Ah, não deu certo. Vou modificar o esquema de reforço, não deu certo. As ajudas. Então ele tem um pouco de liberdade ali para modificar, mas ele vai ter rastreabilidade, ele não vai. E também explicar para ele, ó, você não vai modificar em 2 sessões, 3, você tem que esperar alguns dias para modificar, porque a gente precisa ter vários dias. Então você dá esses instrumentos para ele, explica para ele como ele enxerga isso, se tá melhorando, tá piorando, e aí deu tanto tempo, aí ele volta e te explica, eu fiz isso, isso e isso, e modifiquei. Cara, isso, quando você consegue ter o supervisor, ele tem essa mentalidade, o terapeuta tem essa mentalidade, ele tá ali explicando para os pais, isso faz parte do verdadeiro treino parental. O treino parental não é entregar ali a ficha, mostrar que faz, não. O treino parental, você vai empoderar esses pais, para que esses cuidadores, para que eles possam fazer essas pequenas modificações sozinhos também. Por isso, gente, que é tão importante os terapeutas terem domínio sobre propriedade comportamental, sobre análise de dados, sobre... E como também explicar para esses pais, explicar, saber assim, peraí, com quem eu tô lidando? Porque um programa de ensino, gente, é o que eu sempre falo, é feito pro aprendiz e é feito pro instrutor. É sempre esses dois trabalhando junto. Eu vi uma perguntinha aqui, a dificuldade que eu tenho com meus alunos é de atendê-los individualmente, pois os cuidadores esperam muito por mim, em todas as 9 turmas. Aí é super complicado isso. A gente tem que empoderar esses cuidadores, a gente tem que dar informação para esses cuidadores de como vai ser essa árvore, que eles podem fazer essas modificações, como eles podem registrar. E, gente, o que eu falo, gente, escala flexível, registro flexível, porque assim a gente perde. Até mesmo aquele aplicador da clínica, que o pessoal gosta muito, todo mundo ama DTT, apesar de todo mundo falar que detesta DTT, mas na verdade todo mundo ama DTT, porque todo mundo fala que faz ensino naturalístico, mas quando eu vou ver ali os registros, os programas, é tudo DTT. É tudo DTT. Então o que a gente faz? Ele não aguenta mais registrar daquela forma, ele não registra de forma correta, e às vezes, para um AT que tem uma amostra comportamental muito grande, uma escala flexível vai ser mais adequada para ele. Então, é justamente isso. Vamos lá. Gente, então, eu queria só trazer mais uma questão. Amanhã, às 21 horas, se você não se inscreveu no meu olha aqui, educadora especial, querida Amanda. A Amanda, ela entende bastante desse contexto escolar. E aí, gente, só um lembrete aqui pra falar pra vocês. Amanhã, às 21 horas, eu tenho um evento que é gratuito, online, que é lá no meu canal do YouTube. Para se inscrever é super fácil, gente. Vocês vão entrar no meu link da bio e lá. Por quê? Tudo que eu tô explicando para vocês sobre gráficos, toda essa parte densa do negócio, eu tenho um curso chamado Programas de Ensino. E é um curso que ele, assim, eu não conheço nenhum outro no mercado, eu já falei para vocês. E amanhã eu vou dar uma condição muito, muito especial. Eu sou dessa que, enfim, eu realmente vou dar aula, eu gosto de deixar tudo muito transparente, que eu não gosto desse negócio de falar, vai vender. Não, vou vender sim um curso. Vai ter um curso lá que eu vou estar oferecendo para vocês, só que numa condição muito especial. E se vocês vão me acompanhando no meu canal, no meu WhatsApp, tem o guia de bolso, basta vocês clicarem lá para fazer download.
tá lá na descrição do grupo. Gente, isso aqui vai ser muito importante para a aula de amanhã. Vocês precisam, assim, vocês podem acompanhar a aula de amanhã sem o guia, mas com o guia vai ajudar porque eu vou passo a passo falando para vocês. Hoje eu falei de uma outra etapa que vai além dos passos. Amanhã eu vou falar uma etapa anterior de tudo que eu falei para vocês. Eu vou começar falando sobre as etapas da intervenção com evidência. Eu vou falar para vocês sobre o que na análise de comportamento precisa. Eu vou pegar esse guia e destrinchar passo por passo. E aí, tenho certeza, gente, o meu curso, ele é muito profundo em cada etapa dessa. Eu peguei o que tem mais de... O que tem de relevância na análise de comportamento, o que tem de contemporâneo, e coloquei aí para vocês fazerem programas de ensino. Sim, podem fazer esse curso, gente. Ele é específico para principalmente terapeutas, né, professores e assim pais que são realmente engajados, aqueles pais que estão focados em aprender, em vivenciar isso. Então, assim, é isso, gente. Vocês têm que estar engajados em todo esse processo. Então, participem do meu grupo do WhatsApp. E assim, independente, eu tô sempre mandando muita coisa. O meu site é cheio de material gratuito. Eu faço... É missão. Isso daqui, eu tenho meus cursos, eu vendo curso. Só que eu tenho uma missão de passar conteúdo para vocês. Porque eu tenho um filho que é autista nível 3, eu sou autista também, e a gente precisa dar um jeito nesse mundo. Então vamos juntos melhorar. Peguem meus materiais gratuitos, compartilhem. Só não vendam material gratuito, pelo amor de Deus, né? Mas para compartilhar o material gratuito, vocês podem à vontade. Só vender, só se vocês plastificarem, então não, arrumar, fazer todo um esquema. Mas material gratuito, por favor, gente. É porque eu fico chateada. Tem gente que pega meus materiais gratuitos e vendem. Meu Deus do céu. Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida específica. Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Vocês estão muito tranquilas em relação a tudo. E eu vejo vocês amanhã, tá bom? Então, uma boa noite para vocês, um bom descanso e vejo vocês 21 horas no meu canal do YouTube, tá bom? Aqui a Kátia, peguei e imprimi igual você. Isso, Kátia. Gente, é tão facinho. Eu vou te falar assim, eu sou louca eu não gosto de papel. Eu não gosto de papel mesmo, gente. Mas eu comprei uma plastificadora. Aqui, ó. Ah, me chama, Jorginho, eu vou para Guarulhos da palestra, é só você me chamar que eu vou. Eu gosto muito de Guarulhos, eu fui recentemente para aí. Aqui, ó, eu comprei uma plastificadora dessa, comprei impressora, aí toda vez que eu faço material para mim, eu já deixo aqui tudo arrumadinho. E se vocês não conhecem, gente, eu tenho outro material que também é muito especial, que é minha agenda. Deixa eu ver, cadê minha agenda? Gente, cadê ela? Eu guardei em algum canto. Tá guardada em algum canto, gente. Eu não lembro onde eu guardei especificamente. Eu acabei de mudar ela de lugar. Ela tava na gaveta e eu mudei. Então... tem minha agenda, que ela também é gratuita e tá no meu site. Neurofeedback não tem evidência para autismo. Perguntaram agora assim. Aqui o Jorginho, sou o primeiro parlamentar autista do Brasil. Muito legal. Muito, muito. Dani, seus toques de TDAH. Eu vejo que eu tenho... Eu acho que é impulsividade. Eu acho que o meu TDAH tá no I que ninguém fala. Que tá ali hiperatividade e impulsividade. Eu acho que eu tô na I. Mas a parte de déficit de atenção e tudo, até que essa parte daí eu não tenho, não. Gente, é isso. Foi muito bom estar com vocês, conversar com vocês, e eu espero todos vocês amanhã. A live vai ficar gravada, vocês assistam, compartilhem essa live que foi feita com muito carinho e até mais.